A paz do Senhor, queridos! Graças a Deus estamos aí mais uma vez. É uma satisfação e eu agradeço a Deus por isto. Queridos, nós estamos estudando aí o primeiro trimestre de 2022, a supremacia das Escrituras. A lição de número 3 tem o título A Inerrância da Bíblia. Este é o título da lição, A Inerrância da Bíblia. A pergunta de hoje é a seguinte: se a Bíblia é inerrante, por que as variantes textuais existem? Esta é a pergunta. Se a Bíblia é inerrante, por que as variantes textuais existem? Antes, meus queridos, eu quero primeiramente agradecer a você por estar neste canal maravilhoso. Como eu já falei, sempre falo, este é um canal feito com todo carinho. Aqui nós realmente respiramos EBD. Quero pedir também a você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ajuda o canal. Você pode ajudar o canal se inscrevendo, divulgando, mandando seus comentários, ativando o sininho para receber notificação de novos vídeos. Desta forma você vai estar ajudando o canal e também a Escola Bíblica Dominical mais ainda, ok? Querido, a pergunta de hoje é: se a Bíblia é inerrante, por que as variantes textuais existem? A primeira coisa que nós temos que ver aqui é o seguinte: Deus, ele inspirou a Bíblia, mas ele não editou. Tá? Segunda coisa, o que é uma variante textual? Quando nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, lá está escrito assim, na Almeida Corrigida Fiel: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Está escrito desta forma na Almeida Corrigida Fiel. Na Almeida Revista e Corrigida, o mesmo texto está escrito assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne. Você percebeu que no primeiro texto ele fala: Deus se manifestou em carne. No segundo texto está escrito: aquele que se manifestou em carne. Isto é uma variante textual. Vamos ver outra. Apocalipse 22 e 14. Na Almeida Revista e Corrigida está escrito: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Almeida Revista e Corrigida. O mesmo verso, Apocalipse 22, 14, na Nova Almeida Atualizada, está desta forma: bem-aventurado aquele que lava as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Você percebeu que no segundo texto ele não cita a frase sangue do Cordeiro.
Em um tem e no outro não. Isto é uma variante textual. Bom, o Novo Testamento grego, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, ela registra aí mais de 1440 lugares em todo o Novo Testamento onde ocorre leituras variantes. Tá? A pergunta é, como elas surgiram? Bom, a inspiração, o ato da inspiração divina aconteceu uma vez no momento da redação primária, no momento em que estavam sendo escritos os manuscritos originais. A inspiração divina aconteceu uma vez só, quando estava sendo escrito os manuscritos originais. E esses manuscritos originais, eles são chamados de autógrafos. Porém, a preservação dessa inspiração, ela foi mantida pelo Espírito Santo de Deus nas cópias dos originais, que são chamadas de apógrafos. Então nós vemos aqui autógrafos, que são os originais, os primeiros, e apógrafos, que são as cópias, certo? Autógrafos são os originais que saíram do punho dos próprios apóstolos, profetas. E os apógrafos são as cópias destes manuscritos originais. E existem atualmente 25.000 cópias do texto bíblico. São bastante. As línguas em que eles foram copiados é hebraico, grego e também no latim. Mais uma pergunta. Cadê? Onde foi parar? O que aconteceu com os autógrafos? Isso mesmo, meus queridos. O que aconteceu com os autógrafos? Os manuscritos autógrafos, eles não existem mais. Não existem nenhum. Mas, como desapareceram? Bom, primeiro, os judeus, eles tinham o costume de enterrar os originais estragados pelo uso. Aquele manuscrito original, de tanto ser usado, ele ia se estragando. Quando não dava mais para usar, eles enterravam para evitar falsificação. Segundo, os reis ímpios de Israel também destruíram muitos manuscritos. Quando nós lemos em Jeremias 36, o verso 22 e 23, lá está escrito assim: estava então assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou no braseiro que havia ali próximo a ele, até que todo o rolo foi consumido pelo fogo que estava no braseiro. Então,
muitos foram destruídos assim. Terceiro, o imperador Antíoco Epifanes, ele profanou o templo e todas as cópias originais que ele encontrava, ele destruía. E quarto, o imperador Diocleciano também, ele perseguiu os cristãos e ia destruindo todos os manuscritos que encontravam. O que sobrou? Bom, o que restou de tudo isso foram as cópias das cópias. E quando estas cópias começaram a ser feitas, segundo o que nós lemos em Colossenses 4,16, segundo Pedro 3, 15 e 16, segundo esses versos, estas cópias começaram a ser feitas ainda no período dos apóstolos. Então, as primeiras variantes surgiram ainda nos dias dos apóstolos. Bom, quando surgiram as primeiras cópias, não existia ali alguém para fazer a revisão daquele trabalho, para checar aquele trabalho. E essas variantes, elas foram se repetindo nas cópias seguintes, porque não tinha ninguém para fazer a revisão. Então elas foram se multiplicando nas cópias. Meus queridos, os tipos de variantes. Bom, tem ali alterações acidentais, que são variantes que aconteceram, que surgiram por acidentes. Equívoco visual, estava ali o escriba já de idade, com uma visão já cansada, em um ambiente de pouca iluminação, as variantes surgiram nesse ambiente. Ou equívoco auditivo, quando ele confunde o som de uma palavra semelhante à outra, também surgiram variantes desta forma. E equívoco de julgamento, quando ele não tinha outro manuscrito para comparar. Então ele mesmo fazia ali o julgamento. Tem também alterações intencionais que aconteceram no momento das correções ortográficas e correções exegéticas, tá? Meus queridos, os principais manuscritos, ou seja, as cópias da Bíblia mais antigas, elas começaram a aparecer aí no século II. E os 4 manuscritos mais importantes, tanto pela antiguidade como pela integridade, são o Códice Sinaítico, que foi escrito no 4º século. Tem também o Alexandrino, que foi escrito no 4º século. Tem também o Vaticano, que foi escrito no 4º. E o Códice de Efraim, que foi escrito no 5º século. Tem também ali um manuscrito P52, ele é conhecido como P52, tá? É datado do ano 130 depois de Cristo e é o manuscrito mais antigo do Evangelho de João. De um lado desse fragmento de papiro, de manuscrito, de um lado está escrito João 18, 31 a 33, e do outro lado está escrito João 37 a 38. Esses são os manuscritos mais antigos. Então, meus queridos, a Bíblia, ela é toda inspirada por Deus. Deus inspirou, mas não editou.
Então foi nesse momento das cópias, das edições, que surgiram as variantes. Não tem nada a ver com a inspiração. A inspiração foi preservada pelo Espírito Santo, mesmo aparecendo essas variantes que foram sendo corrigidas com o tempo, graças ao trabalho da crítica textual. Ok, meu querido? Então, inspiração continua. Variantes que existiam, muitas, agora, graças à crítica textual, esse trabalho está sendo cada vez melhor, cada vez está sendo melhorado, né? O texto grego, o texto da palavra de Deus. Ok, meu querido? Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.